Olá, tudo bem? Meu nome é César Buais Dalmaso e eu sou consultor de empresas e professor. Trabalho com especializações e MBAs nas áreas de estratégia, qualidade, gerenciamento de projetos e afins. É com grata satisfação que estou aqui hoje para fazer um vídeo para o estimado professor e sua empresa, Norberto de Oliveira Almeida, um grande amigo, ao qual tenho um grande estima por ter sido meu professor na Fundação Getúlio Vargas e um grande professor, um professor muito exigente e um professor que a gente sempre aprende com ele pela sua experiência, pelo seu know-how. E estamos aqui hoje para, na verdade, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento na área de projetos com vocês. O professor Norberto, ele teve a satisfação, diria, de ser um dos primeiros a ler o meu segundo livro, que é esse aqui, Estratégia em Gerência de Projetos, Teoria, Ferramentas e Portfólio do Imagineering. É um livro que é bilíngue e que está circulando aí, graças a Deus, no mundo inteiro. A questão é o seguinte: o que o livro trata? O livro trata de duas grandes áreas aí do gerenciamento, que é a estratégia executiva e o gerenciamento de projetos. E ele aborda um conceito de uma empresa global, né, que é a Disney, sobre o Imagineering, né, como o Imagineering tem atuado aí nos últimos anos. Eu queria já de cara dizer para vocês que tudo que eu vou conversar aqui com vocês hoje são dados ou informações oriundos de dados públicos, tá? Então, já queria deixar bem claro, isso não representa nada do que a Disney Company, né? Enfim, são dados, são interpretações utilizadas através de método científico, ok? O meu livro, ele é oriundo de um trabalho que eu fiz para a George Washington University, que teve uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E lá eu desenvolvi esse estudo pensando em compreender o porquê do sucesso dos projetos da Disney. E aí eu fui atrás de literatura internacional, principalmente do International Journal of Project Management, né? Eu utilizei também alguns conceitos aí do PMBOK, né, oriundo do PMI, e uma análise documental do Imagineering, que é uma publicação realizada pela New York Editions, e uma publicação que tem como aí alguns autores, entre eles Malmberg, e também o atual presidente da Disney. Então, é uma publicação que eu tive acesso há algum tempo atrás, onde eu visitei a Disney. Eu sou um fanático, eu diria assim, pela Disney, né? E aí eu fui visitar e fui compreender, buscar livros que me pudessem me dar base, enfim, para essa compreensão. Mas não tinha, na verdade, a intenção de escrever um livro sobre isso. Na verdade, eu queria mais para o meu aprimoramento e para o meu crescimento, para o meu enriquecimento, eu diria assim, até como consultor de empresas, e para mim poder compartilhar alguma coisa com os meus alunos. Mas enfim, fui desafiado aí para fazer um trabalho de conclusão de curso internacional. Eu agradeço também ao professor Vanderlei Marinho, ao professor Pedro Carvalho de Mello, que são o professor Pedro trabalha com a parte internacional da FGV, né? E eles foram meus orientadores, tá? E o que a gente tratou, basicamente? Eu busquei, e é isso que eu utilizo muito, eu fiz um mapa mental. É uma das técnicas, vocês que são estudantes aí dos MBAs, né? Utilizem o mapa mental. É uma maneira de memorizar o conteúdo que vocês depois vão aplicar nas empresas de vocês. Para sintetizar um pouco o livro, e depois eu gostaria que quem gostasse do assunto, né, desse aí
comentasse talvez nos vídeos ou desse um like, né, alguma coisa assim. Eu fiz uma abordagem da estratégia executiva em correlação com, né, o gerenciamento de projetos, e nessas questões eu busquei tratar a estratégia executiva em grandes companhias, em companhias globais, eu diria assim, tá? E como que está isso também visto pela estratégia de grandes companhias, né? Aqui coloquei no meu mapa mental 3 elementos que são chaves hoje, que as empresas estão utilizando, tá? Para observar um pouco a estratégia executiva, que são análise estratégica, escolha estratégica e as futuras implantações e implicações. Hoje eu diria assim que, e aí a gente tem conversado isso até com alguns colegas, que as organizações elas estão com mais dificuldade até de, enfim, implementar do que formular as estratégias, porque as estratégias das empresas globais, hoje a visão de longo prazo ela não é de tão longo prazo assim, ela está sendo revista permanentemente, né? Mas o difícil é essa aplicação da estratégia. E aí vem, né, a estratégia da estratégia, que eu diria assim, que é a área de gerenciamento de projetos. Porque hoje existe todo né, uma possibilidade de aplicações com o gerenciamento de projetos, com o gerenciamento de portfólio, né, de programas, que isso, se bem aplicado, se bem fundamentado e se bem, né, gerenciados, tem grandes chances aí. O próprio professor Norberto aí, que tem grandes ferramentas, né, em organizações que trabalham com múltiplos projetos. Não que seja um trabalho fácil isso, mas é um trabalho assim acessível, né? Basta ter conhecimento e a experiência, eu diria assim, pessoas que têm grande experiência para liderar todo esse processo, tá? Então, baseado nisso, o procedimento lógico foi uma metodologia, que é uma metodologia que a gente utilizou uma investigação teórica, desses 2 grandes conceitos de estratégia e de gerenciamento de projetos. Essa investigação ela teve, como eu já falei no início, a partir de dados secundários, que são dados que já estão publicados, né? Já estão publicados, disponíveis ao público. E aí veio a minha interpretação como pesquisador, e aí a gente está divulgando isso, disseminando através do livro e algumas publicações que a gente já teve em nível internacional, inclusive, tá? A gente teve uma validação desse trabalho por um ex-executivo da Disney também, tá? Como parte do método. E também, além disso tudo, a gente utilizou uma análise que é de uma psicóloga francesa, que é a Laurence Bardin, que é muito conhecida, que ela tem um método de análise de conteúdo e de discurso, e a gente conseguiu chegar em algumas correlações que eu acho muito importante. Claro que eu vou ser breve aqui, porque o vídeo não é para falar do livro inteiro, mas enfim, para dar uma noção do que a gente chegou, tá? A gente pegou essas correlações e a gente teve, assim, algumas considerações com relação a isso. A primeira delas, que foi elementos, são elementos de estratégia com relação à teoria proposta pelo Imagineering como um grande centro, né? Uma grande unidade de negócios da Disney, é o seguinte, é o impacto dos projetos. O que cada projeto vai impactar quando ele tiver concluído, né? Porque uma coisa é você entregar o projeto, outra coisa é quem vai depois operacionalizar o projeto, tá? Outra preocupação do Imagineering é com relação ao programa de gerenciamento de todos esses projetos, né? E aí eles têm, eu diria até, do meu ponto de vista, que isso é um grande escritório, né, de gerenciamento de projetos. Eu estou olhando aqui um pouquinho no meu mapa mental para mim não perder a ordem lógica
do que eu quero passar para vocês, tá? Enfim. E aí, isso foi uma primeira consideração, é um impacto, tá? Parece, não, mas isso é tão simples, todo mundo fala de impacto, tudo mais, enfim. Qual é o impacto? Qual o gerenciamento disso? Por isso que é estratégico, né? O que isso vai gerar no futuro? A outra questão vem muito da área de estratégia, né? Qual é esse projeto, o que ele vai entregar? Ele vai entregar um projeto com que estratégia que vai ser operacionalizada depois? Vai ser um foco? Vai ser uma diferenciação? Vai ser um projeto que vai ser operacionalizado com base em custos? Então isso é muito importante também. Questão da terceira correlação é da gestão estratégica de projetos com as ferramentas e técnicas, né? Que tipos de ferramentas e técnicas que estão sendo utilizadas, né? Então, por exemplo, Imagineering usa dentro dos estúdios diferentes formas de ferramentas, não tão comuns. Por exemplo, o storytelling, tá? O storytelling hoje está sendo muito comentado, mas assim, a Disney eu diria que é uma das precursoras nesse assunto do storytelling, tá? Porque, muito bem, nós temos a gerência, a questão é pensar na operação posterior, é a questão do impacto disso tudo. E aí, isso está incluído também a relevância, né? E a priorização, né? Priorização de quais os projetos que vão ser, então, implementados. E a outra questão que eu achei muito interessante de ferramentas, que eu acho isso muito bacana hoje, é a prototipagem, né? E aí existem os modelos matemáticos que são tratados em pesquisa operacional, né? Que podem ser integrados dentro lá do gerenciamento dos projetos, que os gerentes de projetos podem fazer aí juntos com os gerentes, né, de portfólio, que eu acho que é isso que é a sacada, viu? É essa integração das gerências. Eu acho que a Disney, ela não é, assim, digamos, um sucesso todo. Esperar que teve um carro aqui que passou rapidinho. O vídeo é para ser descontraído, né? Mas, enfim. Voltando. Para gerar todo esse impacto, precisa dessa integração de gerências, que eu acho que isso é o que está faltando em muitas empresas hoje por aí que a gente ouve falar, né? Tá? Entre gerência de projetos e gerência de portfólio de projetos. Pessoal, eu acho que basicamente eu quis dar uma ideia para vocês, tá? Eu diria que o Imagineering, ele é resultante, tá, desse processo da combinação da imaginação criativa, que vem desde a época do Walt Disney, né? Com várias técnicas de gestão. Não é por nada que eles estão muito bem aí, né? Enfim, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. O meu livro, que está ao contrário, mas Estratégia e Gerência de Projetos, Teoria, Ferramentas e Portfólio do Imagineering, editado pela Escortece Editora de São Paulo. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, mais como uma experiência de uma empresa, não como técnicas do que deve ser feito, do que deve fazer, mas para conhecer, vocês podem fazer a aquisição direto na Livraria Cultura, tá? No site vocês recebem em casa ou vocês vão aí em busca nas lojas. Muito obrigado ao professor Norberto de Oliveira Almeida, que é aí uma referência, eu diria, não só no Brasil, mas fora também. A gente sabe da importância desse grande professor aí para o ensino da área de gerenciamento de projetos. Eu até, inclusive, garanto para vocês que o professor Norberto me ajudou muito e ele tem muito a ajudar cada um de vocês aí. Agradeço mais uma vez, professor, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você hoje e em toda a sua rede. Um grande abraço.